Boa noite a todos. Boa noite. Exatamente hoje, 26 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Nosso Lar. O livro, nós sabemos que é do Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E assim começando a série A Vida no Mundo Espiritual, que vai retratar exatamente o capítulo de O Livro dos Espíritos, que é o mundo espiritual. Porque a gente tem o primeiro capítulo, que é desenvolvido sobre a criação e Deus, que vai ser desenvolvido no livro A Gênese. Temos o capítulo 2, que vai retratar o mundo espiritual, que vai ser desenvolvido no livro dos Médiuns. Nós temos o terceiro capítulo, que são as leis morais, que vai ser desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. E temos o quarto capítulo de O Livro dos Espíritos, que é Penas e Gozos Futuros, que será aprofundado no livro Céu e Inferno. Então a gente vê a pedagogia do professor Allan Kardec. E aqui, essa série de André Luiz vai retratar no mundo espiritual. Então, por que a tia está falando isso? Dizendo para que você sempre dê uma leitura no segundo livro de O Livro dos Espíritos, que vai retratar no mundo espiritual, ok? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. E assim, divino amigo, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece para o estudo à luz da doutrina espírita. Estudos morais, estudos que nos falam da vida espiritual, estudo que vem nos mostrar os exemplos desse irmão que assina por nome de André Luiz, contando a sua história na continuidade da vida após a morte. Para que nós, com bom senso e lucidez, possamos aprender com os erros do nosso André e decidirmos refazer a nossa caminhada aqui na Terra para o bem. Que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam, mais uma vez, em nome do nosso Pai Maior, conduzir o nosso trabalho, inspirar a cada um de nós e nos ajudar na reflexão de cada parágrafo, para que possamos ressignificar ainda a nossa encarnação. Muito obrigada, amor de nossa vida. Então vamos lá. Semana passada nós fizemos já o primeiro capítulo, que retrata nas zonas inferiores, aonde o nosso querido André Luiz, ele vai retratando tudo que ele sentia a nível de corpo, porque na verdade esse corpo ao qual ele fala é o corpo perispiritual, ao qual ele sente os pulmões, como ele vai retratando ponto a ponto, o ambiente ao qual ele estava inserido, aquele silêncio profundo, aqueles gritos, as zombarias. Algumas vezes ele esmurrava, ele tentava esmurrar e ficava extremamente exausto, caminhava e não chegava em lugar nenhum, não conseguia repousar. Na verdade, às vezes ele tinha segundos de sono, de repente ele era acordado com gargalhadas sinistras, e ele ainda retrata o tempo que ele perambulou no cemitério. Tanto é que ele tem consciência que ele está morto. Ele não tem dúvida. Ele viu, talvez tenha sentido a decomposição do corpo. Ele sabia que estava dentro de um cemitério. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 2, intitulado Clarencio. E nós já sabemos o ambiente, como diz o próprio capítulo 1, nas zonas inferiores. Então, nosso André está em zonas inferiores. Capítulo 2, Clarencio. Suicida! Criminoso! Infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os malfeitores cruéis, de coração empedernido,
Onde? Por vezes enxergava-o de relance, escorregadio nas trevas densas. E quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Então ele ouvia esses gritos: suicida, suicida, criminoso, infame. Mas ele não sabia, ele não conseguia enxergar essas pessoas. Mas ele ouvia os gritos. O máximo que ele conseguia, ele dizia assim, gritos assim cercavam-me de todos os lados. Ele via por todos os lados esse som. E ele dizia: onde essa pessoa cruel de coração empedernido, aonde eles estavam, que gritavam assim com ele? E por que ele coloca aqui o termo sicários, né, que seria um malfeitor? Porque vendo a situação que ele estava, porque ele diz: o cabelo cresceu, a roupa está totalmente suja, rasgada. Ele descreve toda a situação dele. E ainda assim essas pessoas agridem com palavra. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadio nas trevas densas. E, quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar na intensidade da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então, é um ambiente de claridade, de luz, é denso. Quando eu me deparei a primeira vez com esse livro, eu digo assim, parece que eu estou vendo um filme de terror. E aí você para perguntar e diz assim, aonde quem faz esses filmes de terror, aonde eles vão buscar inspiração? Como é que eles podem desenhar, montar aqueles quadros horripilantes? Eles trazem as lembranças. Nós também trazemos. Entendeu? Vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Sozinho. É por isso que a gente diz assim, gente, às vezes a gente consegue viver super bem, mas sempre se tivermos muitas atividades, muitas pessoas em torno de nós. Se colocarmos nós em um isolamento, aqui no hospital isolamento, como é que psiquicamente nós iremos ficar? Temos estrutura emocional para isso? Mas devemos conquistar, porque vai chegar uma hora que nós estaremos nesse isolamento. E a pergunta é, se eu ainda não busquei essa força interna, esse meu encontro com a divindade, essa certeza, eu gosto sempre de lembrar dessa passagem que me chamou muita atenção no livro Paulo e Estevão, que é quando Paulo foi decapitado, ele sentiu a lâmina, ele não viu a cabeça rolando, mas ele sentiu que algo aconteceu e de repente tudo apagou. E de repente ele já se percebe cego novamente, e ele vai tateando, isso já em espírito. Aí ele diz, será que morri ou não morri? O que será que aconteceu? Será que mais uma vez eu consegui escapar? Será que mãos amigas me tiraram dali? Aí ele tateou, sentiu uma árvore. Ele disse, eu vou sentar aqui, porque uma hora a ajuda vai chegar. Você consegue entender isso? Como é que é o nome disso? É o quê? Fé. Confiança total em Deus. Então, que nós possamos, se a vida nos chamar, seja ainda aqui na Terra, ou seja, no processo da desencarnação, que a gente se vê numa situação dessa, que a gente possa recordar do que a gente está aprendendo aqui, fazer uma prece e dizer, eu vou esperar, porque eu sei que a ajuda vai vir. Todo esse sofrimento aqui do André, nós vamos entender agora. Nós vamos entender por quê. Porque, gente, Deus nosso Pai não é alguém que sente prazer em nos punir.
Isso aqui, o que está acontecendo com André, é uma autopunição. E existem outros espíritos que adoram escarnecer da dor alheia. Mas não é Deus que colocou André nessa situação. Foi André que se afastou. Porque dói para um pai ver um filho sofrer. Então nós vamos entender. Então ele vem agora, para quem apelar, para quem pedir ajuda? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Nós que moramos numa terra chamada Manaus, no estado do Amazonas, 40 graus à sombra. Pensa você sentir sede. Por isso que ele usou o termo escaldava-me. E você não poder beber, você não ter água para beber. Lembra que a posição econômica desse homem aqui na terra foi muito boa. Ele fala isso no texto. A fome, a sede me escaldava. Corriqueiros fenômenos da experiência material evidenciava-se-me aos olhos. Crescera-me a barba. Às vezes, mas Conceição, como Conceição? Nós sabemos que nós temos um corpo semi-material. E nós já sabemos que quanto mais evoluído o espírito, menos denso, menos materializado é esse corpo. Quanto mais materializado o espírito, mais grosseiro, materializado é o corpo perispiritual. Então, por isso é que ele sente fome, ele sente sede. Aqui ele diz que a barba dele está crescendo. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, porque lembra quando ele tentava esmurrar? Olha o grau de ódio e de raiva dele. Na região desconhecida. Então, ele, como ele diz assim, com os esforços da resistência na região desconhecida. Ele não sabia onde ele estava. Detalhe, ele não conseguia ver nada. Ele só via o quê? Vultos e algo muito denso. Não tinha claridade. Tia, por favor, me explica como é que ele foi parar aí. Nós falamos bem isso no estudo passado. Como é que ele foi parar? Quem que levou ele para aí? Quem que levou? Ele usou o termo, uma força me atrai. Eu tento lutar contra essa força, eu não consigo. Isso é a força do quê? Da afinidades. Afinidades. Então, a pergunta que não quer calar: com quem eu tenho afinidade? Quem são minhas companhias no mundo espiritual? É muito fácil essa resposta. Basta nós sabermos o que penso e o que faço e o que desejo. E aí nós temos uma ideia de quem são as nossas companhias e com quem nós estamos vibrando. Faz sentido? Então ele diz assim: as circunstâncias mais dolorosas, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos desertos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Pensa você querer pensar e aquele povo gritando. Como é que eles gritavam? Repete aí, vai. Suicida, criminoso, infame. Como pensar? Irritava-me, aniquilava-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar, examinar minuciosamente, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes,
aqueles lamentos misturados de acusações nominais. Acusações nominais. André, você é um suicida. Pensa, alguém chamando teu nome? Lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Desnorteavam-me. Então aqui é loucura mesmo. Vamos lá, alguém grita lá. Que buscas, infeliz? Aonde vai, suicida? Tais censuras incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas admoestações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessa reminiscência, o contato com o termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Ele só andava. Por que essa aplicação do defeito moral de suicida? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando o coração. Então, no início, ele foi o quê? Firme. Resoluto. O que está acontecendo? O que é isso? Você sabe com quem você está falando? Eu sou um doutor. Não mereço ser tratado desse jeito. Aonde está o superior de vocês? A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Apesar de toda a cultura intelectual, ela nada servia naquele momento para o que ele precisava. Ele era um analfabeto de espiritualidade. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Bolha de sabão. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade arrastava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Então, assim, eu era alguma coisa que o tufão da verdade arrastava para o mundo longe. Esse eu era, ele está falando da personalidade. De repente ele se viu numa condição que a personalidade estava ali, eu sou fulano de tal, o que é isso que está acontecendo? Não, vocês têm que me tratar bem, isso vai melhorar, isso vai passar, alguma coisa. De repente o tempo foi passando e é como ele diz, o eu, a personalidade era alguma coisa que o tufão da verdade arrastava para muito longe.
Aí ele diz: entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Ele está falando agora de quem? Do ser espiritual. A personalidade estava acabando. Porque, gente, nós valorizamos muito a personalidade e esquecemos o principal, que é a nossa essência. Mas você educa seus filhos para isso. Personalidade, 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 educação, aula disso, aula daquilo, título disso, título daquilo. Você tem que ser alguém na vida. E ser vitorioso na terra é ter dinheiro. Se você tem dinheiro, você é um vitorioso. Você se deu bem na vida. De que vida estamos falando? Então, olha só como nós somos tolos. Tia, você está querendo dizer que a gente tem que desvalorizar tudo isso? Não, que a gente tem que dar o valor exato a cada coisa. Mas abrir mão do ser moral, do ser espiritual, né? Como às vezes o meu filho não quer religião, ele não tem problema, mas dê religiosidade a ele. Que são duas coisas bem diferentes. Porque quantos estão em religião e não têm religiosidade? O tufão da verdade arrastado para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ele não perdeu nada. Persistiam as necessidades fisiológicas. Ele tinha vontade de ir ao toalete. E aonde? No nada. Todas as necessidades fisiológicas. E ele diz aqui, sem modificação. Era do mesmo jeitinho. Igualzinho. Número 1 e número 2. Pensa que coisa desagradável. Não ter um banheirinho para tomar um banho. Um chuveirinho, um papel, um lenço umedecido. É só para a gente entender bem a humilhação da situação. Se ele fosse um índio, né, acostumado com isso, não teria problema nenhum, né? Mas a gente está falando de um homem de alta classe aqui na terra. Castigava-me a fome todas as fibras. E, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Apesar de tudo isso, ele não desmaiava. Ele não morria. Porque aqui você passa fome, anda, não tem água, você não consegue beber água, você morre. Lá ele não conseguia. Apesar da exaustão. Fome, gente, a fome. Ele dizia assim: castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água, a que me atirava sequioso, com muita sede. Filetezinho de água, e ali ele se jogava no chão e pegava aquele matinho lá, como ele coloca aqui, ele usa o termo verduras agrestes, não sabe nem o que era, ele pegava e comia. Devorava as folhas desconhecidas. Colava aos lábios a nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis. Olha só isso aqui, ó. Presta atenção. Devorava-me as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis. Existia uma força que o atraía, que o levava para algum lugar que ele não sabia. E que forças são essas? Que lei de atração é essa? Que é uma lei natural, sintonia, afinidade.
Então, é aquilo que a gente diz assim, quando eu desencarnar, eu vou para onde? Você vai para onde você está. Aonde você esteve a vida inteira? Com quem? É aí que você vai estar. E é detalhe, eu não tenho que mudar lá, nós temos que mudar aqui, gente. Eu digo que para nós espíritas vai ser tão doloroso se a gente não mudar, porque ainda mais nós do EOS, seja aqui presencial ou quem acompanha em casa, porque a gente estuda todas as obras básicas num ticadinho do jaraqui. Imagina o pessoal que está editando isso aqui, um fone no ouvido, prestando atenção ponto a ponto. Isso também será cobrado. Eu que leio isso aqui 2, 3 vezes. Aí imagina a gente chegar no mundo espiritual e dizer, olha, é verdade mesmo, é? Tudo verdade, né? E agora, tô frito igual jaraqui, num plena zona inferior. Já sai pra corrida. Já sai pra corrida e sei que... Ainda vai ter aquelas cobranças. Ei, tia, a senhora por aqui, hein? Te contar, hein? Eu bem lhe acompanhei lá no EOS, né? Não viveu o que falou. Olha aí onde a senhora tá. Bonito pra minha cara, né? As forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Impelirem-me era algo que o empurrava. Não deixava ele parar. É desesperador, gente. Não tem, ele disse, eu vou descansar aqui, eu vou ficar deitado, eu não quero mais saber de nada. Não tem. Era uma força que o obrigava a estar andando constantemente. Tanto é que ele diz, eu não durmo. Ele tinha alguns segundos só e de repente aquelas gargalhadas, vai. E ele se assustava e acordava. Ou seja, o inferno de Dante Alighieri é nada mais, nada menos que o quê? Fichinha para esse acerto de contas que a doutrina espírita nos revela. Então, se a gente realmente tem consciência disso, quando a gente se apercebe vendo irmãos em todas as áreas econômicas, políticas, sociais, religiosas, todas as áreas, tomando atitudes inadequadas, o que deveria vir em nós é piedade, porque vai ter que prestar conta. Então, o André Luiz se apresenta como médico, a falha dele, a maior encrenca dele é vaidade e orgulho. E abusou da vida sexual e da alimentação, do álcool, sendo médico. Porque é um absurdo eu estudar 8, 9 anos a medicina humana, eu conhecer toda a fisiologia do corpo, todas as patologias e não cuidar do próprio corpo. Eu fumo, bebo, faço sexo sem o mínimo cuidado e compromisso, como demais da conta, não faço exercício físico, tenho uma vida totalmente... Então, isso é um suicídio. Muita vez suguei. Aqui ele diz, olha, me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Então lembra, não é que ele queria andar, uma força o obrigava a andar. Muita vez suguei a lama da estrada, com sede. Ele só anda. Lama. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. A fartura que ele tinha na casa dele. Aí você vai me dizer, poxa, Conceição, aonde está Deus que deixa o filho sofrer tanto assim? É para aprender a lição. E esse pranto dele, meu Deus, eu já tive tanto, olha agora a situação que eu tô. Alguém me ajuda.
Porque às vezes a gente tem esse movimento. Quando a gente está precisando, vem ajuda, acolhe, a gente fica legal, daqui a pouco a gente volta e começa a fazer as mesmas besteiras. A gente vê muito isso na área da saúde. Não, eu vou mudar depois dessa, né? E tal, BBB. Passa alguns meses, o caboclo já está fazendo tudo ou pior. A primeira coisa que o papai olha, e morrer ele não vai, que ele já está morto. A vida orgânica acabou. Mas por amor a esse filho, eu vou deixar ele sofrer as consequências das suas atitudes, porque eu avisei. Então, gente, deixar o outro sofrer as consequências das suas atitudes é um ato de amor. Proteção demais é ato de desamor. É desamor. Proteger demais é desamor. Você está fazendo mal. Bagunçou, arrume. Levante. Você tem um filho só, né? Cuidado para não proteger demais. Porque hoje nós temos uma grande patologia, o filho único, a filha única. E aí você cria uma criatura como se fosse o centro das atenções. Marmanjo dentro de casa que já pode varrer, lavar, passar, fazer um monte de coisa. Desculpa, mas os lá de casa fazem. Separe sua roupa, ponha na máquina. Tire da área. Vamos aqui, a tia vai ensinar a passar roupa. Cada um cuida da sua. Nós não somos empregada doméstica. Aprendem. Então, nós temos que começar a fazer esse movimento. Então, para um olhar humano, poxa, por que Deus está deixando acontecer isso com o André? É um olhar humano, que é curto e medíocre. Para um olhar de um pai, é até ousadia nós falarmos assim, porque Deus é ousadia, é falta de respeito com a divindade. Eu não tenho, como ousas indagar Deus? É a resposta dos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos. Como ousa? Então, olha o tamanho. Então, como a gente. Então, em verdade, já compreendemos que é um ato de extremo amor. Porque o que o pai quer é que o filho se torne um espírito melhor. Então, o André está sofrendo as consequências da sua vaidade, do seu orgulho e da sua presunção. Nós tivemos o nosso apóstolo Paulo, que de assassino se tornou o maior divulgador do cristianismo em uma encarnação. Nós tivemos Maria de Magdala, que era uma prostituta, que vendia-se, rica, bela, que manipulava homens, e daquela encarnação, ela deixou de ser prostituta, que não basta seguir o Cristo. Seguir o Cristo é abre mão da tua prostituição. Porque não dá para servir a dois senhores. Abre mão da tua prostituição moral. E dá para fazer. Vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Lembra disso? Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos, manadas, que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Ele começou a recordar. Deve ter um autor da vida, né? Que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Olha o tempo que demorou para ele entender que existe um pai amoroso. Comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu detestar as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico.
Ele não tinha nem religião e muito menos religiosidade. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, ou seja, materialista, morreu, acabou tudo. A doutrina materialista só trouxe e traz danos morais à sociedade. Qual o benefício do materialismo para a humanidade terrena? Me diz um benefício. Não tem. Tornava-se-me imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Esse tempo todinho só para ele dobrar os joelhos. Porque esse dobrar os joelhos abre mão da personalidade. Essa que você construiu só te atrapalhou e te trouxe aonde tu estás. Vamos pegar o apóstolo Paulo de novo? Foi Saulo que se tornou cristão? Se tornou cristão, mas era Saulo que continuava pregando? Ele abriu mão daquele doutor da lei. Aqueles 3 anos no deserto, trabalhando no sol a pino, ali como tecelão, machucando as mãos, ficou bronzeado como um beduíno, magro, se alimentando do necessário. Ali naquele momento, ele estava abrindo mão do homem ao qual ele idolatrou, a sua personalidade. Maria de Magdala, quando saiu e foi viver com os leprosos, na época então assim chamada, lá no vale, naquele momento ela também abriu mão da beleza física, da saúde, daquilo ao qual os homens a idolatravam. Entende, gente? Esse é o momento de André Luiz. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, lembra que ele se sentia sempre o quê? Algo puxando para frente, algo impulsionando, algo empurrando, algo movimentando. Ele disse que agora as energias acabaram totalmente. Olha só, porque tu diz assim, Conceição, ele cansou? Não, ele não está falando isso, porque cansado ele já estava. Ele conseguiu acabar com a afinidade, com a ligação com esses outros espíritos. O primeiro movimento, existe um Deus. Existe algo. Segundo movimento, realmente o que eu fiz, o materialismo ao qual eu segui está errado. Aí foi quando ele conseguiu, olha só, as energias me faltaram de todo. Então parece assim, ele morreu agora. Ele conseguiu se desligar e se desvencilhar da personalidade que ele idolatrava. Logo, ele conseguiu mudar a sintonia dele. E se ele mudou a sintonia, aqueles espíritos deixou de ter ação sobre ele. Entende, gente, isso? Então essa força que o ligava era a sintonia. Uma vez que ele fez assim, o momento de reflexão dele acabou. Ele diz, as energias me faltaram de todo. Quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra. Sem forças para reerguer-me. Pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Se esse auxílio tivesse chegado logo depois do sepulcro, você acha que ele estaria nesse momento, fazendo isso aqui agora? Ou seja, foi necessário para que ele pudesse abrir mão dessas escamas pesadas? Então o sofrimento é necessário. Às vezes nós não admitimos que erramos.
Nós não admitimos uma crítica. A gente bate tudo, porque a gente acha que a gente é certa, que nós somos certos. Nós, os seres orgulhosos na terra. E André aqui fez essa autoavaliação e percebeu que ele e nós não somos nada. Amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica? De mãos postas, imagina. Imitando a criança aflita. Vou voltar. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Nós vamos hoje ler na Lívia, que é na dor que a gente aprende a orar. Estaria então completamente esquecido? Ou seja, ninguém lembra de mim, ninguém me ajuda? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado, mergulhado nas vaidades da experiência humana? Nunca procurou Deus quando estava na terra. Por isso, eu digo assim que é muita ousadia a gente dizer, aqui não pode falar o nome de Deus. Porque tem, a ciência, dentro da... Não, aqui não pode falar o nome de Deus. Não pode, vinculando Deus à religião. Deus não é religião. Religião é fundação humana, não divina. Jesus não veio fundar uma igreja. Jesus veio fundar o reino de Deus no coração do homem. Religião é humana. Logo, carregando os defeitos humanos. E você vai me dizer, por isso que Kardec não usou o termo religião, ele usou o termo doutrina. Porque o Espiritismo é uma revelação divina. Não foi Kardec que criou o Espiritismo. Ele foi o trabalhador fiel. Se ele falhasse, outros viriam fazer o trabalho. Graças a Deus que ele não falhou. Porque é isso que nós temos que entender. Se nós não formos realizar o trabalho, outros virão realizar. Mas quando o papai quer, o trabalho acontece. Não é Jesus que precisa de nós para realizarmos o trabalho. Somos nós que precisamos dessa oportunidade para o trabalho. Se eu desistir do EOS, outros virão. Pena para mim, idiota que sou, que estou perdendo a oportunidade de aprimoramento moral e de servir ao Cristo, que é uma honra. Entendeu? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flotenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Olha aqui, a frase é de André Luiz. Gente, presta atenção. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi tudo que ele sofreu. Imagina o que é ter vontade de ir ao toalete e não ter toalete. Por isso que lá no Libertação não adianta. São coisas que palavras não vão ensinar, né? Não adianta contar. É só o sofrimento, a dor que ensina. Porque, por exemplo, nesse momento, Carla, e quem está acompanhando em casa, nós estamos tendo as palavras.
as lições. Mas elas não nos mudam de série. As lições, as palavras, elas não nos tornam melhor. A única forma de tudo que sai da minha boca ter valor na minha vida é quando eu pratico. Quando eu me esforço. E assim todos nós. Então, se as nossas palavras, se aquilo que nós aprendemos não é aplicado na nossa vida, no nosso cotidiano, não vai mudar nada. Só vai agravar, porque era preferível que nós não soubéssemos. Que é aquilo que a gente costuma dizer. Ao chegar no mundo espiritual, a gente vai olhar e vai dizer... Ou seja, a gente vai sofrer tudo consciente do que a gente está... Por exemplo, aqui o André não conseguia entender. Ele não estudou espiritismo, não sabia o que era o livro dos espíritos, não entendia nem Deus, não tinha OS. Ele não tinha estudo, então ele ficou numa confusão. Ele sabia que tinha morrido, mas não conseguia entender nada. Nós, numa situação dessa, teríamos duas dores. A dor por estar ali e a dor moral por não ter dado ouvido às lições que recebíamos. Poxa, tia, isso doeu, essa chibatada. Assim a senhora acaba com a gente, tia. Poxa, o que é isso? Meus irmãos, eu não quero dizer que a graça tem que estar no mesmo nível da Carla e que a Carla tem que estar no mesmo nível da Mônica. Porque a Graça tem uma história, a Carla tem uma história e a Mônica tem uma história. O que vai pautar é o esforço que cada uma faz. E é aquilo que é exatamente a pergunta que o fariseu faz a Jesus quando Madalena lava os seus pés. Se você realmente fosse um Messias, saberia quem está te lavando os pés. Que era uma prostituta, uma mulher impura. Que ela não deveria ter essa oportunidade. Jesus responde a ele algo muito interessante. Ele diz uma parábola. Se fulano te deve 50 milhões, Beltrano te deve 50 reais. Você perdoa o de 50 reais e você perdoa aquele que deve 50 milhões. Qual dos dois será mais grato? Faz sentido isso? Ele me deve 50 milhões. Eu perdoei tua dívida. A tua gratidão será muito maior do que a da Carla, que só era 50 reais. O que ele estava querendo dizer? A Madalena muito pecou e foi perdoada. Muito mais ela agradeceu a Deus, ao ponto de dar a própria vida. Entendeu? Tu não está sendo grato a mim, tu não estás nem me recebendo bem. A gratidão dela é muito maior do que a tua. Então, a alegria do nosso Pai, quando um filho torto volta à retidão do bem, é muito grande. Isso está muito bem caracterizado na parábola do filho pródigo. Que é pai, gente. Pai é assim. É esse coração amoroso. Mas é necessário a gente... Madalena deixou de ser prostituta. Paulo deixou o orgulho e a presunção. E decidiu servir. E ao ponto dele dizer... Eu sou um servo do Cristo. Eu tenho pensado muito nessa palavra. Servo. Então, servo é assim... Todos os dias eu trabalho para Jesus. Eu não trabalho para Carla, para Graça. Eu trabalho para Jesus. Eu sou serva dele. Eu sirvo às pessoas, porque ele diz, tudo que tu fizeres a um desses pequeninos, é a mim que tu estás fazendo. Então, se eu sou serva, eu trabalho para Jesus. Eu recebo a gratidão dele, não é dos terrícolas. Dos terrícolas quase sempre a gente recebe pedradas. A gente está fazendo e o povo está criticando. Então não espere da terra. Seja o servo. Porque a tua gratidão é com o Cristo, é entre você e Jesus, não é entre você e o outro.
Faz sentido? Vamos finalizar. Foi nesse instante, olha se ele está aqui refletindo, de mãos postas, orando, ele não sabe quanto tempo ele ficou ali, parado, orando, ele não tem noção de quanto tempo ele passou ali. Aí disse assim: foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Por quê? Lembra que ele não acreditava em Deus? Lembra que ele era materialista? Ele fez a prece, é a única esperança. E de repente, tudo mudou e aparece esse velhinho bondoso, está dizendo assim para ele: olha, tá vendo como Deus existe? Tá vendo? Então aí é aquele copioso pranto do apóstolo Paulo na porta de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores transportarem-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Rapidez possível, né? Então, olha só, aí nós finalizamos o capítulo 2. Próxima semana, se Deus nos permitir, vamos para o capítulo 3, que é a oração coletiva. Então, quantas lições recebidas nesse estudo. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais e rogamos que tudo que nós ouvimos essa noite possa ser refletido bastante por cada um de nós. Muito obrigada a todos, que Jesus nos conduza.